Deixa eu só mudar aqui a configuração. Sempre esqueço de fazer isso. Aê, acho que agora ficou melhor. Ai, ai, olá, pessoal. Boa tarde, né? Ou para quem está nos assistindo aí no replay, na gravação, né? Não sei qual que é o horário que vocês estão nos vendo. Se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas estamos aqui. Olha, quanto tempo se passou, né, Claudinha? Acho que uns 4 meses, né? Mais ou menos aí. Foram mais ou menos 4 meses de incompatibilidades. Minha gente, ai, mas eu acredito que tudo também é na hora certa, né? É tudo no tempo divino, e enfim. E olha quanta coisa aconteceu, hein, em 4 meses. Ai, ai, ai. Mudei de casa, troquei de carro. Ai, foi uma loucura. Minha vida virou assim, de cabeça para baixo, mas foi um cabeça para baixo muito bom, com direito a piruetas, cambalhotas. Muito, muito bom, né? Às vezes a gente faz planos para as nossas vidas, né? E eu tinha Ah, alguns objetivos, mas eu estava almejando, né? Pensando só para o ano que vem, né? Lá para janeiro, né? Por aí. Mas quando a benção cai no colo, não tem o que fazer, né? tem que agarrar. A gente só recebe, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Né? Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Vanise Perli e Claudinha se apresenta, por favor. Eu sou a Cláudia Moreira, alguns falam Cláudia Mendes, tem os dois sobrenomes, né? Mas é isso, eu também estava com muita saudade de estar aqui com você, Vanise. Realmente foram 4 meses, né? Nos separando aí, muitas coisas aconteceram nesses 4 meses. Da última vez que eu falei com vocês, eu tinha uma netinha, agora eu já fiquei sabendo que vou ser avó de duas. A minha Uau, filha está grávida de parabéns! novo. Parabéns! Olha só, que coisa boa, Dizem né? que, Criança sempre é uma bênção. dizem que quando chega uma criança na família da gente, chega uma cura, né? Isso é uma teoria das constelações familiares. Acredito que é uma grande bênção que está chegando aí. A Júlia chega no final do ano. Ai, que delícia, né? E a vovó aí A vovó vai. Claudinha. Dizem que quando se é, né, um avô, uma avó, diz que é muito mais gostoso, né? Que é algo com açúcar. Então, eu imaginava que isso realmente era um chavão mesmo, que não tinha menor sentido. Mas aí depois que Que acontece. aí depois que acontece, a gente vê o tanto que é maravilhoso, sabe? A sensação, né? Ai, que bom. Bom, a gente tem tanta coisa para conversar, tanta coisa. A gente vai começar a jogar aqui conversa fora, né? Bater um papinho bem descontraído, bem gostoso, e depois a gente vai entrar aí em alguns temas. E o que eu queria só compartilhar, né, com vocês, eu estava até conversando com a Cláudia, que no meio da minha mudança eu acabei encontrando uma carta mágica que eu havia preparado essa carta, né? Eu escrevi essa carta no mês de abril. E aí eu vou falar bem assim, resumidamente, como é que funciona, mas depois eu até explico, né, conto para vocês, talvez com mais detalhes. Mas acho que só o fato de explicar um pouquinho, bem resumidamente, acho que já vocês conseguem fazer esse exercício. Então, assim, essa técnica é uma técnica chinesa e é de manifestação, né, de cocriação. Então, eles pedem para que você se visualize um pouquinho lá no futuro, e aí você que vai determinar quando que é esse futuro, né? Se você coloca uma data,
E naquela ocasião eu tinha colocado 20 de julho, que é o aniversário do meu esposo, né? Então eu escrevia na carta como se eu já estivesse no meu lar. Eu nem especifiquei se era um apartamento ou se era uma casa, porque eu estava na dúvida naquele momento. Mas eu já estava deixando meio que em aberto mesmo, né, para o universo. Ó, você que fica por sua conta, se vai ser apartamento, se vai ser casa, mas no dia 20 de julho eu estarei no meu novo lar. E aí eu especifiquei, né, como que seria quais seriam as condições, né, desse novo lar. E aí coloquei lá as coisas que eram importantes para mim, que tinha que ter portão automático, é, né, que tivesse acho que eu escrevi que tivesse uma vista, coloquei a quantidade de dormitórios, fui colocando e tal. E aí, só que essa carta você escreve para você como se você estivesse lá no futuro, contando o que aconteceu, né? Mas direcionado para você ali no presente, né? Então era como se existisse uma Vanise lá no futuro, escrevendo como se eu tivesse me visto lá no futuro, já no novo lar, contando dos detalhes e tal, né? E dizendo o quanto que eu estava feliz, o quanto que eu estava grata, enfim, e era como se fosse no dia 20 de julho. Eu escrevi essa carta em abril, tá? Só para vocês entenderem. Eles pedem para que depois que você escreve essa carta, para você colocá-la no envelope vermelho, tá? E aí você deixa ali perto das suas coisas para que você olhe para aquele envelope e você cria essa esse vínculo, como se fosse uma âncora, né? Um lembrete. Então você bate o olho, você vai lembrar que tem aquela carta e tal. E aí, enfim, só que aí que aconteceu? Quando foi em maio, eu tive aí algumas mudanças, já começou a acontecer um movimento. E aí, no dia, deixa eu até ver a data aqui no calendário. No dia 3 de julho, eu estava fazendo a minha mudança. Então, assim, olha só. Ou seja, eu direcionei para o dia 20 de julho, mas o universo antecipou. Então, no dia 3 de julho, eu estava fazendo a minha mudança. Então, se a gente for colocar, né, para parar para pensar, em abril eu não fazia nem ideia de que eu ia mudar, de que julho que eu estaria ali realmente, né, na casa nova. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? E foi assim, muito incrível. E aí, quando eu fazendo a mudança, encaixotando as coisas e tal, peguei um papel, né? Que até então eu tinha colocado no envelope vermelho, depois eu acabei tirando por algum motivo, acabei esquecendo de pôr no envelope de novo, mas achei a carta e aí eu falei, uau, né? Porque naquela correria eu acabei não lembrando da carta. Eu falei, gente, que coisa, né? O universo, ele nos surpreende a cada dia. É incrível, incrível, incrível. E essas coisas eu gosto muito de compartilhar, de trazer para vocês, porque acho que é uma inspiração, eu acho que é uma prova também do quanto que quando a gente está nessa vibe, né, de realizações, quando a gente está bem alinhado, né, com a nossa energia, quando a gente determina exatamente o que a gente quer, né, Cláudia? Acho que isso é muito importante, né? Quando a gente passa para o universo uma mensagem, exatamente aquilo que a gente quer. Porque quando a gente fica em cima do muro, sem um Uhum, direcionamento, ele fica confuso, ele não consegue entender no que você está vibrando, né? E então, assim, quando a gente consegue ter esse alinhamento, é muito gostoso, é muito, muito bom. E hoje a gente queria uhum. falar sobre um pouquinho sobre as nossas sombras, né? É. Eu queria só pegar um gancho aí do que você falou a respeito dessa materialização que você fez. Uhum. Isso foi um processo de visualização criativa, né? É, E, e todo processo de visualização criativa, ele é uma frequência. E a frequência, ela
ela se expande para o universo, a frequência que você emana, expande para o universo, né? E quando você sente o sentir, a sua emoção é a chave para uma visualização criativa, para uma cocriação boa, de boa qualidade. Então, o seu sentimento, as suas emoções vibram cada vez que você olha para aquele envelope vermelho que está aquela carta, né? E essa âncora faz a frequência ficar cada vez mais forte para onde está indo essa mensagem que você quis mandar para o universo. E a hora que fica forte o suficiente essa frequência, existe a materialização, né? Eu tenho um caso também de processo de cocriação também, muito legal. Uma vez nós estávamos participando, eu e meu esposo, nós estávamos participando de um curso, né, numa escola onde estuda o desenvolvimento mental. Então, nós estávamos fazendo um curso lá nessa escola. Aí, o preletor disse assim: o que que você mais quer nos próximos meses? Mas você precisa me dar detalhes e você precisa sentir que aquilo já é verdade. Então, eu e meu marido, ele falava e eu fazia as minhas colocações. Ele falava e eu, e eu somava. Ou seja, a gente queria muito ter um carro. Naquele momento, a gente estava sonhando com uma caminhonete. E aí o preletor falava, olha, faça essa visualização criativa com todos os detalhes. Como que é o banco, como que é o som que tem dentro dela, que cor. Brinda essa vitória com gratidão dentro desse carro, beija ele, cheira ele, sente o cheiro, sente a emoção de estar dentro daquele carro, né? Sente a emoção do vento bater nos seus cabelos quando você sai, né? Naquela para passear e tal. E nós fomos fazendo esse processo de visualização criativa, mas sentindo que era verdade, sentindo mesmo a verdade. E aí, passado alguns meses, teve um sorteio, né, de um bingo aqui na minha cidade, e eles estavam sorteando uma caminhonete. E era no Dia das Mães. Meu marido trouxe o bilhete para mim e falou assim: olha, esse aqui é seu presente do Dia das Mães. A gente construiu esse sonho junto e nós vamos ganhar ele hoje. Eu peguei o bilhete e falei assim: eu tomo posse, é minha já. Quando foi, eles estavam sorteando na parte da manhã, né? Às 10h30 da manhã, mais ou menos, seria o último prêmio, que seria o quarto prêmio, que era a caminhonete. Aí, quem ganhou? Bingo! Bingo! Porque você tomou posse. É isso aí. É, então, assim, o nosso sentir, ele emana uma frequência do nosso cardíaco, que é a frequência mais poderosa, né, de cocriação. Eu tô contando esse fato, não é para me vangloriar, não, Vanise, é para mostrar para as pessoas que elas podem qualquer coisa que elas quiserem, qualquer Pode, coisa. pode. Inclusive, eu É. também tenho bom, eu tenho várias manifestações que eu fiz, né? As cocriações. E quando eu casei também aconteceu algo bem semelhante, porque eu acho que mais ou menos por volta de 2016, 2017, mais ou menos, Hum, eu comecei a pesquisar muita coisa de casamento, né? E a gente uhum, queria entender, né, qual que era o nosso perfil, porque eu não conseguia me ver casando ou fazendo uma festa dentro de um salão fechado. O nosso perfil, né, eu e do meu esposo, é muita natureza, né? A gente gosta muito de se conectar com natureza. Então eu fiquei pensando, mas será que vai ser numa chácara, né? E aquela coisa toda e tal. E aí acabou que a uhum, gente decidiu que a gente queria casar na praia, né? hum.
Então, eu comecei a fazer todo um processo de planejamento e também de visualização, né? Então, eu pegava, adoro aquele site, o Pinterest, conhece? Uhum, uhum, Aquilo para mim é uma terapia. Eu gosto muito de passar algumas horas ali procurando imagens, né? uhum, E naquela situação, naquela época, era de casamento. Então eu uhum, ficava ali horas vendo decoração, eu ficava horas procurando por vestido de noiva, tentava, né, ver várias coisas e tal. E aí a gente conseguiu encontrar um lugar lindíssimo que ficava no litoral norte de São Paulo, pertinho de Maresias, ficava em Camburi. Era uma pousada lindíssima, maravilhosa. Só que aí eu comecei a fazer pesquisas mais profundas, né? Então eu comecei a entrar em blogs de pessoas que tinham casado lá e tal. E uhum, assim, eram uns casamentos assim de alto padrão, sabe? Não era para qualquer pessoa, né? uhum, Né? E aí, assim, quando você fala que é para casamento, seja lá o que for, eles cobram um valor surreal, né? Falou que é para casamento, eles cobram um valor absurdo. E só que eu falei assim, bom, vamos tentar, né, ver se a gente encontra um lugar que atenda ali o que a gente, né, queira e tal. Enfim, peguei férias em julho, né? Como eu trabalho com escola, para mim tem que ser no mês de julho para tirar férias. E aí nós fizemos um tour ali pelo litoral. Então eu escolhi acho que uns 4, 5 lugares para visitar que faziam casamentos. E aí era assim, tinha lugar que você ia, a pessoa estava escrita na cara, na testa, que ela só estava interessada em dinheiro, né? Então uhum. é muito triste você lidar com profissionais assim. A pessoa te trata, sabe, de uma forma muito distante de você, sabe, uma coisa muito esquisita, não te deixa à vontade, uma coisa meio, né, assim. Uhum. E nesse meio tempo, eu também conheci profissionais que trabalhavam com a alma, pessoas que gostavam demais de fazer aquilo, né, e que faziam aquilo com a alma. Então, eu fui Uau. meio que mapeando, né? É, Uhum. por exemplo, esse descarto, não quero. Imagina, uma pessoa para cuidar do meu casamento que tá ali, sabe, só por causa de dinheiro, esquece, não quero, não vai colocar a mão em nada. Aí eu ia selecionando ali os profissionais que eu me afinizava, né? E aí, resumindo. Nós passamos uma noite neste lugar que era muito bonito, que era uma pousada bem assim maravilhosa. E Uhum. naquela noite, nós passamos o dia todo, dormimos lá e depois passamos no outro dia, no dia seguinte, nós passamos o dia todo lá também. E naquela noite eu cheguei ali num cantinho daquela pousada, tinha uma vista bonita assim, e eu comecei a conversar, sabe, com aquela porque ali era um casarão que eles transformaram numa pousada. E eu comecei a conversar com a alma mesmo, sabe? Abrir meu coração. E aí eu falei, nossa, como eu queria casar aqui, né? Eu aí fiquei visualizando, a gente passando um final de semana inteiro ali com a família, né? Minha família, a família dele, fiquei visualizando, visualizando, mas eu sentia mesmo, sabe? Reverberar, que assim, sentia. E, e aí, resumindo, nós fomos para alguns outros lugares, tal, acabamos voltando para Uhum. São Paulo, passou. Isso foi, não me lembro o ano exatamente, mas deve ter sido acho que 2018, mais ou menos. Quando foi em 2020, chegou a pandemia. De todos os lugares que eu tinha visto, eu tinha fechado com uma casa que era de frente para o mar.
Eu falei, não dá para fazer naquela pousada super chique e tal, mas então a gente vai alugar uma casa mesmo, de frente para o mar, tá tudo certo. Uhum. E só que aí inverteu tudo, né? Porque entrou pandemia, tinha marcado o casamento para dia 30 de maio, eu ia no civil, eu ia fazer o casamento, a festa. No dia 30 ia ser uma festa para a família inteira, só que aí eu ia casar mesmo na praia, só com pouquíssimas pessoas, realmente um mini wedding para a família. E eu tinha Uhum. escolhido a data do dia de Santo Antônio, que era 13 de junho. Junho. Então, assim, era muito simbólico, porque tinha dia 12 que era dia dos namorados, dia 13 seria o casamento, dia de Santo Antônio, e no dia 14 a gente completava, comemorava aniversário de namoro. Então era um final de semana assim cheio de celebrações, né? Era um final de semana muito especial. Acabou que veio pandemia, eu tive que cancelar o casamento do civil. Eu tive que adiar a festa que eu tinha contratado, que eu tinha feito tudo nessa casa, para junho. Aí nós jogamos, acho que foi para outubro, alguma coisa assim. Só que aí passou, eu passei muito nervoso, fiquei extremamente o coração despedaçado, porque imagina uma noiva tendo que cancelar o casamento do civil, indo lá no cartório cancelar mesmo. E aí vinha aquelas piadinhas, né? Olha, o universo te dando a segunda chance, pensa direito, que não sei o quê, se você vai casar mesmo, né? E aí tem aquelas pessoas muito sem noção, né? Que ficavam fazendo esse tipo de brincadeira. E aí, resumindo, quando foi acho que foi em agosto, quase, mais ou menos em agosto, a dona da casa me mandou uma mensagem querendo falar comigo. E aí ela falou assim: Olha, eu sei que a gente marcou seu casamento para outubro, né? Mas eu vou precisar fazer uma obra na casa e não sei o que, aquela coisa toda, e a gente queria que você antecipasse. E aí eu falei, mas como que eu vou antecipar, né? Fiquei pensando e tal, com aquela coisa toda, porque tinha aquela questão, né, dos padrinhos terem que também se Você organizar diz. para poder ir, era uma outra cidade, enfim, aquela coisa toda. E aí, resumindo, aquela casa acabou não dando certo. E aí eu entrei em contato com o dono daquela pousada que eu tinha visto, que eu tinha me apaixonado por aquela pousada. Por ser pandemia, ele também estava precisando muito de dinheiro. E aí a gente conseguiu fazer, sabe, um bem bolado. Então, ele cobrava um valor muito caro, ele cobrou um valor muito mais, muito, 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 muito mais em conta. E aí eu consegui fazer meu casamento. Então, assim, engraçado que eu tinha imprimi, né? Cheguei até a imprimir fotos dessa pousada e tinha colocado no mural, sabe? Com imã, assim, tinha Uhum. colocado e aquela coisa toda. Depois eu acabei guardando essas imagens dentro de um baúzinho que eu tenho. E aí, depois que passou o casamento, um dia também abrindo as minhas coisas, vendo, eu vi, eu falei, nossa, também foi uma cocriação, uma manifestação. Então, às vezes a gente joga, né, para o universo os nossos desejos, e assim, não importa da forma de como que ele vai arquitetar, de como que ele vai atender o nosso pedido, porque isso é algo que não cabe a nós, de como vai Uhum. vir, de como vai ser feito, de como, né? Que nem você não desejou o carro e veio através de um prêmio, Uhum. e a mesma coisa o casamento. Eu jamais ia imaginar que nós estivéssemos em uma pandemia, é uma situação onde ia mexer com as pessoas de uma forma econômica, né, financeiramente, e foi onde eu Uhum. consegui, né, naquela época ali, o, realizar o meu sonho. Mas assim, as bênçãos não param por aí, né? Foram inúmeras, assim, eu tive, nossa, desde achar o pessoal da banda, que foi um pessoal incrível, desde da decoração, sabe? Foi tudo, foi vindo, uma bênção atrás da outra, uma chuva de bênçãos mesmo. E a melhor coisa foi não ter dado certo aquela casa, né? Porque eu ia ter muito problemas com aquela casa também. Então é como se a gente tivesse realmente tido, sabe?
E só também aconteceu tudo isso a partir do momento que eu saí do controle, que eu entreguei realmente para o universo, que eu soltei, que eu deixei fluir. Eu falei assim, olha, eu não tô aguentando mais, porque a gente marca a data, tem que adiar, a gente marca a data, tem que adiar ou antecipar. Eu falei, então, chega, eu estou soltando, agora é com vocês, né? E eu tenho uma ligação muito forte com Maria, né, mãe de Jesus. E aí eu falei, Maria, passa na frente, né? Cuida de todos os detalhes, e agora é com vocês, né? E ela ali, com a egrégora dela, cuidou de tudo, de todos os detalhes mesmo. Então foi incrível, né? Acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu tive de cocriação, assim, né? Vanise, você falou algumas palavras-chave que para mim são essenciais no processo da cocriação. É, Você visualizou tudo como se já tivesse acontecido, como se já fosse verdade, então isso é fé, inabalável, né? Você se viu lá no futuro, com o seu casamento concretizado no lugar que você queria, sem pensar no como. Nossa, como eu quero casar aqui. Naquele momento que você pensou, poxa, como eu quero casar aqui, você não pensou assim, não vai dar certo, porque é muito caro. Você só pensou, nossa, como eu quero casar aqui. E aí, naquele momento que você pensou aquilo, veio a emoção de felicidade e de gratidão daquilo realizado, não foi? Foi, foi. Então, assim, quando você acredita, sem pensar em como vai acontecer aquilo, quando você sente alegria no processo de já ter conseguido, como se já fosse verdade. Porque para o nosso cérebro, ele não entende o que é passado, presente, futuro, e ele não entende também o que é realidade e o que é imaginação. Porque às vezes você tá vendo, né, um vídeo, alguma coisa, uma música, e assim, ele não sabe se aquilo é uma coisa, né, se é uma tela ou se realmente é ali, a realidade não consegue distinguir, né? Então, por isso que a Não. gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente alimenta a nossa alma, com as coisas que a gente visualiza, né? Uhum, Imagens ali na televisão, enfim, o que a gente consome. E uhum, assim, eu tenho me procurado me cercar muito por coisas positivas, né? Assim, sempre ter uma elevação, né, espiritual muito grande. Então, assim, a gente precisa de alegria, a gente precisa, sabe, de coisas muito positivas, né? E assim, Cláudia, vamos fazer o seguinte: a gente falou bastante de cocriação de manifestação, né? Aqui nessa live. uhum. Vamos finalizar e a gente abre agora uma outra, a gente começa novamente, e eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que você está arrebentando aí, arrasando, e a gente fala um pouquinho também daquela questão das sombras, né? Porque a pessoa que está vibrando ali, que está de repente até numa escuridão, ela não tem essa capacidade, né, de elevação naquele momento, né, da cocriação. Então, acho importante a gente falar disso, e parece que você, no seu trabalho, acho que você consegue, né, identificar ali quais são, né, as Uhum. sombras das pessoas, talvez uma tendência, né, alguma coisa nesse sentido, e alguns pontos determinantes, talvez. Então, a gente vai encerrar aqui agora, pessoal, e aí a gente já vai emendar aqui, né, numa continuação para vocês, tá? Eu só queria deixar uma pergunta no ar, né? O que é que está alimentando os pensamentos de cada um? É, Porque o que escrevem a para gente gente, alimenta é. escrevem para nós aqui abaixo, né, o que que vocês têm, né, como que vocês têm se alimentado aí os pensamentos, né? É com bons pensamentos, vocês estão lendo, estudando, vocês estão ouvindo músicas, estão se alimentando de poesias, né? Como que está aí?
É a É porque frequência de vocês, né? é porque o processo da cocriação ele acontece eu querendo ou não querendo, ou seja, quando eu quero muito uma coisa e quando eu não quero muito uma coisa e fico com medo daquilo, eu fico alimentando aquelas ideias negativas por medo, por autossabotagem, por vergonha, eu fico alimentando aquilo que eu não quero. E aquilo que eu não quero, a minha mente, minha tela mental, a frequência vibracional não entende que aquilo não é para vir. E aí acaba vindo aquilo que eu não quero E e eu assim, manifesto aquilo que eu não quero, tem né? aquela questão aonde você está focando, né, a sua atenção. Então, por exemplo, a pessoa ela quer cocriar prosperidade, abundância. Só que Uhum. ela foca na dívida, ela foca no que Na falta, escassez. na Uhum. escassez. Então, gente, quem está fazendo isso só vai receber mais dívidas, entende? Talvez seja uma chavinha aí que vai virar para muitos de vocês. Então, assim, não É. adianta você falar alguma coisa. Ah, eu quero prosperidade. Só que aqui você está vibrando, você está se colocando num lugar de escassez. Então, Uhum. nossa, será que eu vou conseguir pagar a conta no final do mês? Meu Deus. Ou paga a conta com raiva, né? Aquela raiva, nossa, que eu tenho que pagar isso, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E, e a pessoa não tem nenhum sentimento de gratidão, né, por aquilo, por estar honrando os compromissos financeiros dela. Então, assim, muita coisa mudou para mim a partir do momento que eu comecei a praticar a gratidão, tá? Porque é um desenvolvimento, é algo muito profundo. Parece que é bobinho, mas não é, não. É realmente algo muito profundo. Porque a gente tem Uhum. uma mudança de olhar, né? Então a gente sai da reclamação, a gente sai de um lugar de vitimismo, nós saímos de um lugar de prestar atenção no que falta, é, né? Aquele sentimento de escassez, de pobreza, de miséria. E a gente muda o nosso olhar. Então, vamos prestar atenção aqui, na bênção, vamos agradecer. Ah, eu não tenho aquilo ainda, mas então eu vou agradecer pelo que eu já tenho, né? E aí você começa a se alimentar disso, dessa gratidão, sabe? Você vai exercendo isso, porque é um exercício. Não existe academia que a gente pega lá o peso e faz exercício físico. A gente também precisa fazer a nossa academia, deixar os nossos exercícios em dia, da espiritualidade, né? Então, a gratidão, ela faz parte da espiritualidade, a gente tem que ter uma saúde mental muito boa, se alimentar de pensamentos, né? Nutrir a nossa mente, com pensamentos saudáveis, e tudo Uhum. isso faz parte do combo, né? Vanise, só para finalizar aqui esse assunto, todas as vezes que eu chego na minha carta de correio e tem uma conta, uma carta, um talão de energia, alguma coisa de banco, pisando, né, sobre conta, alguma coisa de financiamento, eu tenho um, eu tenho um hábito de, a hora que eu olho, que eu abro a caixa de correio, que eu olho aquela conta, eu agradeço a oportunidade porque eu tenho para pagar. E eu aperto no meu coração, ou às vezes eu beijo aquela conta, sabe? Mas olha a diferença, né? E eu visualizo sempre uma energia cor-de-rosa harmonizando as áreas da vida, mas principalmente também das finanças, e assim com sentimento de gratidão, sabe? Então, eu agradeço os bancos, eu Uhum, agradeço por cada cliente que eu recebo, cada pessoa que chega até a mim. Eu vou, sabe, agradecendo e sempre visualizo as contas todas pagas, tranquilidade, tudo em harmonia e o sentimento de gratidão, porque aí entra a gratidão antecipada, uhum, né? Então você pode agradecer por coisas que você ainda não recebeu, né? Então você já vai fazendo esse exercício de antecipar.
E aí é só bênção, né? Então, você quer falar mais É alguma isso aí. coisinha? Ou a gente vai Não, encerrar? não, vamos encerrar, né? Tá. Então, fiquem aí com a gente, tá? Que tem aí a próxima live. Escrevam para nós aqui abaixo o que que vocês estão achando. Deixem o like de vocês, né? Eu vou deixar o contato da Claudinha também aqui abaixo, o meu contato, tá bom? E fiquem à vontade para vocês assistirem as lives do canal, tá joia? Então, beijo para vocês e até a próxima. Beijo, tchau.